Essas lições, elas vêm para fazer a gente pensar, né? Porque quando a gente vai pro dia a dia, as coisas não são tão simples assim pra gente, né? Quando a gente chega lá na nossa família, é um pega pra capar, né? Às vezes é briga, fofoca, né? Um querendo tirar vantagem do outro. Não é assim, né? É lógico que não é só coisa ruim. Dentro da família tem também, né? Aqueles relacionamentos que é bom, né? Aqueles que vêm e ajudam, e explicam, e estão junto. Mas se a gente olhar, todas as famílias têm o mesmo comportamento. Alguns relacionamentos que não são bons, outros relacionamentos que são bons, outros relacionamentos que são totalmente indiferentes. É ele lá, eu aqui, né? E daí se a gente começar a se perguntar, por que disso, né? E indo para a linha de que, né, Deus, Criador, inteligência suprema e causa primária, bondade absoluta. Sendo Ele a inteligência suprema e a bondade absoluta, por que, né, tanto sofrimento? Por que às vezes a gente pega uma criança que nasce com problemas que vai ter que arrastar para o resto da sua existência aqui na Terra? Por que às vezes coloca pessoas boas em situações dificílimas? Coloca pessoas boas em famílias complicadíssimas. E o contrário também. Às vezes pega uma pessoa que tem índole má e coloca numa família boa. Por quê? Onde está a bondade aí, né, em fazer essas coisas? E daí vem o Espiritismo explicando para a gente, né, trazendo uma visão que faz com que a gente amplie um pouco a questão do tempo, para que a gente olhe antes da gente nascer e depois que a gente morrer, né? Que inclusive morrer é um termo bem vulgar, né? Ninguém morre, a gente continua existindo. Do mesmo jeito, do mesmo modo, com a mesma inteligência, com as mesmas aptidões e com os mesmos defeitos. Então o Espiritismo vem fazer com que a gente pense na nossa existência como um todo e nessa relação que a gente tem com Deus, fazendo com que a gente entenda como funciona a justiça divina, fazendo com que a gente entenda que bem e mal não são duas forças que estão em equilíbrio, que o bem ele é absoluto e mal é fruto da ignorância. E a gente sendo ignorante, a gente se coloca em situações difíceis. E que essas situações difíceis, né, às vezes a gente passa um tempo cometendo mal e a gente vai ter que resgatar isso em outro momento. A gente vai ter que corrigir aquilo que a gente fez. E se de repente, quando eu percebo todo o mal que eu fiz, eu já estou numa idade avançada, não dá mais tempo na existência atual. Daí a justiça divina vem e dá mais uma oportunidade para a gente corrigir. E se eu não percebi ainda todo o mal que eu estou fazendo? Vai vir a justiça divina colocando elementos para que a gente perceba o mal que a gente está fazendo. Daí vem o papel da dor. A dor, ela não corrige, a dor, ela não resgata, a dor, ela serve simplesmente para a gente, para que a gente desperte. Porque o que corrige, o que resgata, o que quita as dívidas é mudança de atitude. E onde que a gente vai ter essa oportunidade de
mudar a nossa atitude e colocar em prática. Porque não é da boca para fora. Não é acordar um dia e falar assim, me arrependi, então de hoje em diante está tudo certo. E toda a lambança que eu fiz, eu vou ter que corrigir. E aí a necessidade das existências sucessivas aqui na Terra, para que a gente venha corrigindo essas lambanças. E por que da existência aqui na Terra? Porque a hora que a gente nasce aqui, a gente tem um negócio tão abençoado que é o esquecimento do passado. E a gente precisa disso ainda. Um dia a gente não vai precisar mais, mas hoje a gente precisa. Porque a gente é tão orgulhoso, tão egoísta, que se a gente lembrasse de toda a nossa existência, como a gente ia se resolver com aqueles com quem a gente briga já há muito tempo? Já pensou a gente olhar para o nosso irmão de sangue e de repente a gente lembrar de um tempo em que um matou o outro, que um traiu o outro, trapaceou o outro? As coisas não se resolveriam nunca. Por quê? Porque a gente ainda é ignorante, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, é vaidoso. Então a gente precisa desses mecanismos para que nos auxiliem a ir resgatando o passado e nos preparando para um futuro melhor. Então esse entendimento, ele traz para a gente a força para a gente conseguir conviver numa família difícil. Traz, uma visão mais ampla para que a gente tenha, uma calma relativa no meio, às vezes, da tempestade. Porque a gente vai estar olhando lá na frente e sabendo por quê. Traz também mais calma para o nosso coração. Porque quantas vezes já a gente não se comparou com os outros? Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, nossa, eu estou aqui passando dificuldade, num sofrimento. E às vezes alguém da família ou um vizinho só faz coisa errada e para ele está tudo bem. Onde está a justiça divina? Onde está Deus? Então essa visão das reencarnações e desses laços vai trazendo para a gente esse entendimento mais amplo. De forma que a gente, resgatando, passando pelas situações, desenvolvendo virtudes e trabalhando na nossa reforma íntima, a gente vai estar plantando para um futuro melhor. Não tem aquele ensinamento que o plantio ele é livre, mas a colheita ela é obrigatória? Então é exatamente isso que a gente passa. Então se a gente passa por situações difíceis, a gente está colhendo algo que a gente plantou, mais recente ou mais no passado, não importa, mas a gente plantou. Então, todos esses ensinamentos têm que servir para a gente de força, para que a gente encare com vontade, com coragem, com ânimo, para que a gente seja perseverante em enfrentar essas situações. E assim ir plantando agora, mesmo no meio da tempestade, no meio da chuva de pedra, para que a gente possa, daqui a um tempo, não sabemos quanto, colher algo melhor. Então, o Espiritismo ele traz essa visão para a gente, para que a gente tenha as condições e o entendimento para se melhorar. Não importa em qual situação a gente esteja. Traz essa visão de justiça divina, dizendo que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. E que grande parte dos motivos a gente não sabe explicar.
Mas se a gente carregar em nós que não é por acaso, a gente não vai ficar se fazendo de vítima. E a gente vai lutar para mudar a situação, né? E essa luta, né, que é muito importante para a gente, é ela que vai nos trazer a paz. Então, são ensinamentos que trazem para a gente equilíbrio, para que a gente não desista e para que a gente não exploda. Então é por isso que é tão difícil, né? Porque toda vez que a gente enfrenta uma situação complicada, se a gente soltar a mão do timão do barco da nossa existência, ele vai para um desses dois extremos. Ou a gente desiste, ou a gente explode. E os dois extremos são ruins. Então a gente tem que ir no meio da tempestade, navegando, buscando paragens mais calmas, águas mais calmas. E essa escolha está nas nossas mãos, não está na mão de ninguém, nas nossas, né? E nesse meio tempo, se a gente tiver fé, a gente pode sim ir pedindo orientação para Deus, para Jesus, para os bons amigos, para quem acreditar, para que a gente tenha discernimento, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha força. Ou seja, a gente tem que pedir para que a gente assuma a nossa responsabilidade, para que a gente tenha condições de trabalhar. Contrário do que a gente fazia até pouco tempo atrás, que era pedir para alguém resolver a nossa situação sem a gente fazer nada. Então até isso o Espiritismo vem esclarecer, que é tudo segundo as nossas obras, né? Tudo, absolutamente tudo que acontece com a gente é fruto das nossas obras. Então vamos olhar bem para tudo isso, para que a gente olhe para a nossa família, seja ela consanguínea, ou seja através dos relacionamentos que a gente tem, né, de amizade, de trabalho, de contato, para que a gente comece a olhar tudo isso de uma forma diferente, né, buscando essa evolução interna nossa. Então vamos pedir para os nossos amigos nos ajudar nessa jornada, que às vezes é rude, mas é necessária, né? E para que a gente possa encerrar a leitura de hoje, vamos pedir, né, primeiro agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estar reunido no entorno do Evangelho, do Cristo, agradecer aos mentores desta casa, aos nossos mentores, os nossos protetores, para que, porque sem a presença deles, sem o auxílio deles, a gente não teria as condições de fazer essa reunião. E agradecidos mais uma vez, pedimos a Jesus que ilumine as nossas mentes, que ilumine os nossos corações, para que a gente consiga entender as suas lições e principalmente para que a gente consiga ter vontade e coragem de colocá-las em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos.